O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, abre oficialmente hoje, às 9 horas da manhã, o ano judiciário de 2019. A sessão especial contará com a presença de autoridades, advogados, membros do Ministério Público, procuradores, defensores públicos e profissionais da área jurídica. Aqui no estúdio a gente recebe então o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Desembargador, bom dia. Bom dia, Soares, Janaína, telespectadores e a querida família judiciária. Qual é a sua expectativa para este ano de 2019 que vai ser aberto hoje? Sem dúvida alguma que é de otimismo, né? Nós tivemos um ano pretérito com alguma dificuldade, não só no judiciário, mas no executivo, no legislativo, face à crise que assola a nação. Entretanto, nós no judiciário procuramos, juntamente com a ajuda inestimável dos eminentes desembargadores, juízes e servidores, fazermos realmente uma administração onde, inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para passar às suas mãos um relatório da nossa gestão do exercício de 2018, onde nós tínhamos 21 temas para serem discutidos para o nosso biênio. Entretanto, conseguimos já executar 19. Desembargador, que pontos o senhor destaca, por exemplo, desse relatório que o senhor está entregando aqui e também o que deve ser avançar neste novo ano? Ô Janaína, eu destacaria 2 pontos. Primeiro é a humanização, é levar o Poder Judiciário mais próximo da sociedade. É aquilo que eu dizia no dia 15 de dezembro, transato, quando assumi o Tribunal de Justiça, de que havia necessidade do Poder Judiciário estar mais próximo da sociedade. Dá, por exemplo, eficácia e celeridade nos julgamentos. Isso tem acontecido. Uma prova inequívoca do que falo é que, pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal é um dos mais produtivos no país, 4º colocado no geral, o 2º do Nordeste. Então, bem como recebemos da Justiça em números, o selo ouro de 9 estados no Nordeste e 7 do Norte. A tecnologia ajudou nesse processo? É verdade. Inclusive, dificuldade, nós sabemos que tecnologia é muito caro. Nós tivemos alguns problemas, não só na minha gestão, mas em gestões pretéritas, para que nós pudéssemos avançar nesse parque tecnológico. Todavia, fizemos um investimento maciço. Para este ano também é o que pensamos. Um exemplo que eu dou aqui é com relação ao estado do Ceará. O Maranhão era muito mais dinâmico, estava muito à frente em termos de informática. Só no ano passado o estado do Ceará gastou mais de 40 milhões. Então é uma prova de que há necessidade sim, e até porque nós estamos implementando e concluindo até o mês de agosto do ano em curso o PJL, que é Processo Judicial Eletrônico, em todas as comarcas do Maranhão. Hoje nós temos já na 2ª e 3ª entrância, e na inicial nós vamos concluir agora, que é faltando 38 unidades jurisdicionais. Para que as pessoas possam entender como é que ele funciona, desembargador. O PJ é muito simples. Eu sempre tenho dito que é um facilitador para o advogado, para as partes, e para nós é sempre mais um complicador. Porque se eu estiver na minha querida São João Batista, nos Estados Unidos, eu vou peticionar, não há mais necessidade de que eu vá até o fórum, venha até São Luís ingressar, por exemplo, com uma apelação. Então eu já o faço de onde estiver. Então é uma ferramenta importante para a sociedade. Eu vejo aqui também no relatório sobre o plano de capacitação de servidores e magistrados para o ano de 2018. Ele foi cumprido, então? É verdade. Inclusive, eu não gosto muito do vocábulo inédito, mas juntamente com a parceria com o eminente desembargador Paulo Welter, da nossa ESMAN, nós fizemos um convênio com a Universidade de Girona. Hoje nós temos magistrados e servidores fazendo mestrado e daqui a 24 meses nós teremos no Maranhão 30 novos mestres. O senhor também é o defensor da conciliação. Qual foi o avanço nesse sentido aqui no Maranhão? É verdade. Eu tenho dito que os colegas até brigam assim, presidente, o senhor tem os olhos todos voltados para a conciliação. E converso muito com o eminente desembargador Zé Luiz, que realmente é dedicado a esse trabalho. Nós avançamos bastante, hoje nós temos mais de 15 polos. E para 19, eu quero chegar o máximo possível em todas as unidades do estado do Maranhão com a conciliação, porque eu tenho certeza, primeiro, que nós evitamos o processo físico. E muito mais fácil para as partes. Eu sempre tenho dito
que um péssimo acordo é melhor do que uma bela demanda, não tenha dúvida. É um adágio que a gente diz e eu corroboro. Sem dúvida. Desembargador, a gente tem vivido uma época, por advento das redes sociais, em que as pessoas acompanham, cobram. Isso não é diferente com o Poder Judiciário. Como essa questão hoje é trabalhada no Poder Judiciário, para, como o senhor diz, possa ter essa aproximação, como hoje as pessoas podem também acompanhar os trabalhos e ter acesso mesmo ao... Eu fiz questão de ressaltar, quando assumi a presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, de dizer aos meus diretores, eu inclusive fiz algo também que também foi diferente, foi conhecer o meu tribunal fazendo uma transição assim que fui eleito. E quando sentei com o Antônio Carlos, que hoje chefia a nossa comunicação, é dizer a ele que a transparência em primeiro lugar estava acima de tudo. Inclusive, no ano findo agora, e eu gostaria de trazer à baila esse fato, foi publicado que o Maranhão estaria nos últimos lugares com relação à transparência. Devo dizer que é um lindo engano. O que aconteceu é o seguinte, é que face a pergunta inicial do meu querido Soares, o que acontece? Nós hoje, para chegarmos ao nosso portal, em tribunais mais adiantados, você consegue clicar 3, 4 vezes. No Maranhão você o faz 5, 6 vezes. Então, essa necessidade premente que nós temos de melhorar o nosso parque informático. Exatamente isso que nós vamos trabalhar. E é importante que a sociedade nos cobre. Eu tenho dito o seguinte, quando eu dou entrevista, Janaína, de dar o meu telefone, e as pessoas perguntam se eu não tenho alguma preocupação, porque milhares de ligações serão feitas. Isso é verdade. Eu chego muito cedo no tribunal e às vezes tenho a oportunidade de, quando alguém questiona no rádio o fato relacionado ao Poder Judiciário, eu faço sempre questão de ligar e dar uma resposta à sociedade, até porque ela que nos paga e tem que nos cobrar. Por isso também que o senhor tem dado uma atenção à ouvidoria, né? A ouvidoria pode receber essas reivindicações, sugestões, críticas e, claro, elogios para o Poder Judiciário. É fato, e aqui eu faço questão de ressaltar, sem ser aqui possessivo com relação a este fato. Eu, quando fui corregedor eleitoral em 2010, nós trouxemos para o Maranhão e foi o terceiro no Brasil a ter a ouvidoria, que foi o Tribunal Regional Eleitoral. E assim que o desembargador Jamil assumiu o nosso TJ, ele também assim implementou, não tenho dúvida, que é uma ferramenta bastante importante, não só para a sociedade, como para o TJ, porque uma crítica faz com que eu resolva aquele problema que talvez eu desconhecesse se não fosse resolvê-lo, se não tivesse exatamente a ouvidoria. Presidente, o que foi possível fazer para as crianças e para as mulheres na sua gestão? Nós temos 2 comissões presididas pelas eminentes desembargadoras Cleonice e Ângela Salazar, que têm dado bastante ênfase na violência doméstica. Nós temos feito, por exemplo, não só a Semana da Violência, que é instituída pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, mas o próprio Tribunal de Justiça. Eu tenho dito que nós temos que trabalhar todos os dias contra a violência doméstica. Primeiro é educando em casa. Eu acho que é importante você falar para seu filho, falar para sua mulher, sentar com a família e tratar desse assunto, porque eu acho que é bastante salutar. E quando eu trato bem as pessoas em minha casa, com certeza eu vou fazê-lo quando tratar com as pessoas fora. E com relação à criança também. Inclusive, nós temos uma creche, que eu gostaria até que um dia o querido Soares, agora quase eu não chamo seu nome, é tanto tempo que faz que eu não venho aqui, é que fizesse uma visita à nossa creche. O senhor era juiz, o senhor participava mais. É verdade, eu tinha mais tempo, mas que visitasse a nossa creche e conhecesse realmente. Inclusive, nós temos um trabalho excelente, que é presidido pela eminente colega Cleonice Silva. É a Casa da Criança. Exatamente. E a proteção, aqui no bairro de São Francisco. Eu vejo que proteção às mulheres para a redução do tempo entre o protocolo e o recebimento pelo juiz responsável dos pedidos de medidas protetivas de urgência em favor de mulheres vítimas de violência. Isso foi possível? É verdade, até porque nós implementamos um protocolo, foi um pedido da eminente desembargadora Ângela, e nós então decidimos, e há uma comissão no tribunal onde nós acompanhamos o par e passo de tudo o que acontece nas comissões. Nós temos 10 comissões que funcionam, graças a Deus, muito bem. Agora, na sua gestão, teve um assunto bem polêmico, que foi a questão do auxílio moradia para os magistrados. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu defendo o auxílio moradia. Eu acho que nós temos que deixar, nós temos que ser transparentes. E eu explico. Nós temos congêneres na atividade jurídica que percebem muito mais do que o magistrado. E vejamos,
O auxílio moradia, ele veio em decorrência de quê? Era uma ajuda para o magistrado. E houve uma polêmica de que nós ganharíamos R$4.000. Nós ganhamos R$726, o que haveria apenas um aumento de 10%, que a priori o eminente ministro Humberto Martins, corregedor nacional, havia deferido, e depois ele reconsiderou, e essa matéria será objeto agora na primeira sessão do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Mas eu entendo que é importante. O Soares, se você verificar o que ganha o magistrado, e nós temos que cobrar, o que eu, por exemplo, condeno e sou contra, e acho que deve passar no Congresso rapidamente, é, por exemplo, se alguém comete no judiciário um deslize, um ilícito, ele não pode ser aposentado e ter ainda um beneplácito de uma gorda aposentadoria, não. Se você cometeu ilícito, você tem que ser punido e perder tudo. Desembargador, eu queria ainda que o senhor falasse sobre acessibilidade também. É uma situação que hoje todo mundo se fala, na cidade, nas ruas, como Poder Judiciário e na sua gestão também. Muito, eu agradeço a pergunta, Janaína. Nós temos enfrentado, inclusive, hoje, quem preside essa comissão, assim que chegou no tribunal, nós a instituímos, é o eminente desembargador Josemar. E nós temos dado bastante ênfase, inclusive, em todas as nossas unidades judiciais que nós temos construídos e que estamos adaptando, nós temos exatamente enfatizado esse aspecto. Inclusive com relação ao próprio colega, que lá no tribunal nós não tínhamos, e com a sua chegada, nós então implementamos uma demonstração de que há necessidade sim. Vamos agora criar a vara do idoso, onde nós vamos dar, sem dúvida alguma, maior celeridade no julgamento desses processos. Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, a gente só tem a agradecer a sua presença hoje aqui no Bom Dia. Ô Soares, eu devo dizer que o Poder Judiciário é que agradece. Há sim essa necessidade desse intercâmbio, eu coloco à disposição nesse ano aqui o Tribunal de Justiça, o que os senhores precisarem. Eu sempre tenho dito, no Tribunal de Justiça, eu não falo das gestões anteriores porque também não tinham, mas na minha eu falo com propriedade, não tem caixa preta. O que os senhores souberem é só perguntar e trazer esse fato ao lume que eu virei a público esclarecer. Só para finalizar, o telespectador está pedindo então o seu telefone, já que o senhor disse que dá o seu telefone para que o cidadão possa perguntar para o senhor. Pois não, 88 11 47 34. 88 11 47 34. Esse é funcional. Mas se quiser o pessoal também eu darei. Diga 9971 2511. Vai ser um prazer. Esse é antigo, desde quando o senhor era juiz. Exatamente. 9971 2511 8811 4734. Muito obrigado então, desembargador. O Poder Judiciário que agradece.